Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar a respeito de como o Fed conseguiu resolver com facilidade a crise bancária americana, conseguiu debelar o pânico lá rapidamente em um único ato. Nós vamos falar sobre a questão do resgate de depósitos no Silicon Valley e até a respeito da possibilidade de Elon Musk comprar esse banco agora. Mas afinal, o que aconteceu? Como é que o Fed conseguiu resolver essa questão? Foi muito simples. Você imagine o seguinte, primeiramente, os bancos eles não jogaram o dinheiro fora, esses bancos que quebraram, eles aplicaram esse dinheiro em títulos de longo prazo do Tesouro Americano, ou seja, eles emprestaram o dinheiro para o governo. Só que, como o governo aumentou as taxas de juros agora para conter a inflação, os títulos novos que o governo está emitindo estão pagando mais juros. Então, aqueles títulos mais antigos continuam tendo valor, mas se o banco resolver pegar o dinheiro de volta agora, as pessoas vão comprar eles por um valor menor, porque elas vão preferir um título que pague mais juros. Só isso. Muito bem. Só que quando as pessoas começaram a achar que talvez um banco ou outro iria quebrar, elas começaram a correr para esses bancos para resgatar os títulos. Os bancos até tinham dinheiro, mas eles disseram, olha, se eu tiver de ir lá no governo pegar o dinheiro antes da hora, comprei títulos para 20, 30, 40 anos, eu vou receber menos e aí eu vou quebrar. As pessoas, olha, eu quero meu dinheiro e acabou. Ou seja, o banco quebrou porque não tinha como devolver todo o dinheiro na hora. Embora ele não tivesse jogado fora o dinheiro, estava lá aplicado e muito bem aplicado, só que com essa marcação a mercado. Entendido? Muito bem. Como é que o Fed resolveu isso com facilidade? Ele disse o seguinte, olha, nós vamos liberar uma linha de crédito de empréstimo para esses bancos. Nós vamos emprestar dinheiro para eles a um juro baixo, relativamente baixo, não é tão baixo assim em termos de Estados Unidos, acho que era 4 ou 5% ao ano. E aí eles pegam esse dinheiro emprestado e devolvem o dinheiro para vocês, pronto, está resolvido. E aí as pessoas resolveram deixar o dinheiro no banco, porque elas pensaram, bom, se o Fed está garantindo o dinheiro, eu nem vou retirar, porque se está garantido, deixa lá, não preciso mais retirar. Então, o que aconteceu é que a simples promessa do Fed de que iria garantir os recursos das pessoas fez com que elas não ficassem em pânico e não corressem mais para os bancos. E aqueles que eventualmente correrem, retirar o seu dinheiro, o Fed vai simplesmente emprestar o dinheiro para o banco e o banco paga para a pessoa, para o correntista, e acabou o problema. Então, os empréstimos que os bancos fariam do Fed, eu acho que vão ser em nível muito pequeno. Resolveram o problema rapidamente. Mas o que nós aprendemos com isso aí? Nós aprendemos que as pessoas estão desconfiadas, está todo mundo muito tenso a respeito do dinheiro. Por quê? Porque nós já passamos por essa questão toda do flagelo nos últimos 2 anos, nós estamos vendo tudo inflacionar, nós estamos vendo que o mundo pode entrar em uma terceira guerra mundial. Há toda essa questão dos desastres naturais que estão acontecendo. Eu sei que a maioria do povo não presta atenção nisso, mas quem é um grande investidor não é um otário. Essas pessoas estão bem atentas ao que está acontecendo, em tudo que acontece no mundo. Então, quem tem muito recurso, ele está muito bem informado e ele sabe que a coisa no mundo está tensa. Só que, embora seja muito bem informada, essas pessoas são seres humanos também. Então elas sentem medo, sentem pânico como qualquer outro, né? Talvez eles tenham uma capacidade um pouquinho maior de controle emocional, mas quando se trata de dinheiro, a pessoa às vezes perde um pouco a capacidade de raciocinar. E aí houve essa corrida aos bancos e quase isso se torna endêmico em todo o sistema bancário e quase quebra tudo. Então eles agiram rápido, agiram certo, porque dessa vez não é o contribuinte americano que vai pagar a conta, e fica todo mundo razoavelmente feliz por pelo menos mais algum tempo. Aqui no Brasil a situação é bem diferente, né? Nós temos menos bancos, os bancos são mais fortes, concentram mais recursos, e aqui o banqueiro ele é acostumado com essa loucura de República de Bananas. Então aqui o pessoal não compra títulos para 40 anos. A média de empréstimos aqui me parece, não tenho uma certeza plena disso, mas é de 4 a 5 anos a média de títulos que os bancos têm em caixa. Então, se o juro mudar, eles vão ter menos tempo de prejuízo, né?
E considerando que os juros já estão altos há mais tempo, então os títulos que os bancos têm hoje já estão mais de acordo com os juros que estão a mercado agora. Então, a princípio, esse problema não se repetiria aqui no Brasil, né? O nosso sistema, por incrível que pareça, é mais forte do que o sistema norte-americano em questão de força dos bancos. Até porque nós já somos gato escaldado, já passamos tantas vezes por isso, coisa que os Estados Unidos não tem tanta frequência, a bagunça financeira lá não é igual aqui, né? Então eles não são tão acostumados como a gente, né, a lidar com todo esse tipo de loucura e atitudes descabidas de governantes, né? Então eles tiveram aí de tentar amenizar de outra maneira e conseguiram. Então, o governo, né, procurou afirmar a confiança no sistema bancário dos Estados Unidos. Eu penso que conseguiu, não quero aqui elogiar ninguém, porque eu acho que o causador disso acaba sendo o próprio governo, né, com as medidas tresloucadas que começaram lá com aqueles fechamentos lá atrás. Isso aí desequilibrou toda a economia do mundo. Então, se há um culpado disso, é o governo e aqueles que estão por trás do governo principalmente, né? Mas, ao final de contas, eles conseguiram amenizar a situação no momento, pelo menos, né? Então, aqui uma declaração conjunta do Tesouro dos Estados Unidos, do Fed e do Federal Reserve, do Federal Deposit Insurance do governo disse: hoje estamos tomando medidas decisivas para proteger a economia dos Estados Unidos, fortalecendo a confiança do público em nosso sistema bancário. Essa etapa garantirá que o sistema bancário dos Estados Unidos continue a desempenhar seu papel vital de proteger os depósitos e fornecer acesso ao crédito para famílias e empresas de maneira a promover um crescimento econômico forte e saudável. Sabe o que vai acabar acontecendo no final das contas, pessoal? Acho que todo mundo já está imaginando isso. Isso está empurrando tudo para nós acabarmos sendo envoltos pelas CBDCs, né? Que é a moeda digital do governo. Então haverá apenas uma moeda digital única controlada por um banco central e os outros bancos, né, haverão bancos menores, eles serão quase que meramente prestadores de serviços, eles não serão mais os garantidores do crédito, né? Não serão mais os custodiantes dos valores. A custódia, na verdade, praticamente inexistirá. Ela será no Banco Central e pronto. É assim que vai acabar acontecendo. É como sempre digo, isso é igual ao docinho da bruxa. Por um lado, dará mais segurança. Quanto mais segurança nós tivermos, por outro lado, nós teremos menos liberdade. Então, quando vierem as CBDCs, as moedas digitais, que é algo parecido com a criptomoeda, mas não é a mesma coisa, não tem a liberdade anárquica das criptomoedas, porque está vinculado ao governo, está totalmente sob o controle dele e vigilância dele, né? Isso trará mais segurança, as pessoas não correrão tantos riscos econômicos, né? Porém, estarão sob total tutela do governo. Eles vão acabar com o dinheiro impresso e aí as pessoas vão acabar tendo de andar mais à risca. Isso está levando a um ponto em que no futuro, não no momento da criação das CBDCs, mas no futuro, isso vai acabar se convertendo em uma escravidão total. Cito um exemplo, nos últimos 2 ou 3 anos nós vimos aí como quem não se submetesse a uma determinada solução imposta por certos governantes estaria restrito de muitos direitos. E podem ter certeza que no futuro coisas semelhantes acontecerão e aí até mesmo os seus recursos estarão restritos. Sem falar em toda essa questão de crédito social e tal, que eles vão atrelar também ao uso dos recursos, criando 2 barreiras de recursos, né? Primeiro, aquilo que você pode comprar pelo que você tem na conta e aquilo que você pode comprar de acordo com os créditos sociais que você tem versus a quantidade de carbono que você já consumiu ao comprar produtos. Então, tudo está levando para isso. Essas crises bancárias, elas vão de queda em queda até que nós vamos nos confrontar com as CBDCs, né? E aqui a Yellen, então, deixou as portas abertas para um resgate de depósitos não segurados no Silicon Valley Bank. Eles vão acabar resgatando isso aí porque hoje, né, considerando a disputa que está acontecendo com Rússia e China, se eles não fizerem isso,
a crise de credibilidade será muito grande e eles não podem hoje ter crise de credibilidade, porque isso afetaria o mundo inteiro. O mundo inteiro deixaria de confiar no dólar, né? Então, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, pareceu sugerir no domingo que o banco pode intervir para financiar depósitos não garantidos. Isso aqui, então, foi antes deles fazerem, mas, como eu já disse, eles não vão colocar dinheiro do contribuinte dessa vez, como aconteceu em 2008, e vão simplesmente emprestar para os bancos para que os bancos paguem os seus depositantes. E aí, Elon Musk, ele está quase envolvido em quase tudo, né? Então ele afirma que está aberto à ideia de comprar o Silicon Valley, o banco. Se ele comprar, pense, quem é que tem mais recursos depositados nesses bancos? São os grandes aplicativos. Isso aqui são as startups, né? Isso aqui é o banco preferido das grandes startups, principalmente as chamadas unicórnio. O que são as empresas unicórnio? São aquelas que valem pelo menos 1 bilhão, né? E todas no ramo da tecnologia. Então, se o Elon Musk adquirir o Silicon Valley Bank, então ele vai ter ainda mais poder em cima dessas startups, dessas empresas de tecnologia. Agora você imagine, só citar um exemplo, eu até imagino que a Google não esteja dentro desse Silicon Valley, os recursos dela não estão desprotegidos, mas você imagine Google, Facebook e várias outras empresas de aplicativos submetidas às regras do Elon Musk. Seria uma grande virada de jogo, né? Então, essa linha conservadora trumpista acabaria por dominar financeiramente essas empresas aí de alguma maneira. Lógico que existem outros bancos, mas eu imagino que o Silicon Valley Bank ele traz muitos atrativos para essas empresas especificamente, ao ponto de atraí-las para colocar o dinheiro aí. E a gente sabe que no final das contas eles lacram, mas quem lacra não lucra, né? Então eles vão continuar mantendo o dinheiro onde o lucro for maior. E aí o jogo vira, né? Então, para manter o dinheiro aqui, vocês vão ter de seguir tais e tais regras, dentre as quais a liberdade de expressão, por exemplo, para uma outra vertente ideológica. O Business Insider relata que, em uma resposta recente a um tweet, o proprietário do Twitter e CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que estava aberto à ideia de comprar o Silicon Valley Bank depois que a instituição financeira foi fechada pelo regulador dos Estados Unidos devido a uma corrida aos depósitos começada pelos clientes. Embora alguns usuários de mídia social tenham apoiado a ideia, os investidores da Tesla expressaram reservas. Então é só uma possibilidade, uma conjectura, né, pessoal? Que ele teria a possibilidade de comprar, teria, né? Não se sabe se é uma intenção dele, mas aqui ele diz então que ele está aberto à ideia, ou seja, vamos conversar, vamos ver se é viável, se é interessante ou não. Pessoal, isso aqui é só para atualizar vocês a respeito dessa questão da crise dos bancos. Eu acho que nem vou voltar ao assunto porque me parece que isso aí já foi debelado. Nós vamos ainda ouvir mais alguma coisinha essa semana, mas eu penso que o que deu o que tinha de dar por enquanto e logo vai surgir algum outro escândalo, alguma outra coisa aí que a gente vai ter de acompanhar e trazer algumas informações para vocês. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.